lugar melhor do que o lugar onde Deus está. Onde Ele está é o melhor lugar para se estar. Aleluia. E Deus está aqui. Então esse lugar é o melhor lugar para se estar. Que Deus está aqui. Ele está aqui. Eu posso sentir Sua presença. Sua presença pela Sua misericórdia. Porque nós não merecemos Sua presença. Nós não somos dignos da presença dEle. Nós não somos merecedores de ter a presença do Senhor aqui. Mas Ele está aqui. Porque Ele nos ama. Ele está aqui porque Ele também gosta da nossa presença. Ele gosta também da sua presença. Ele gosta da presença da sua igreja. Ele gosta quando a igreja se reúne para adorar a Ele e engrandecer o seu nome. Verdadeiramente, levantando as mãos e dizendo aleluia. Só Tu és digno de louvor, mas ninguém. Então Ele vem e faz presente. E se faz presente no nosso meio. Ele está aqui. E nós o convidamos para estar aqui. Aleluia. Aleluia. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, porque tem alguma coisa te impedindo, abre o teu coração. Abre o teu coração. Traz a tua mente, ó, a presença dEle. Ficamos às vezes a semana toda longe dEle. Ficamos às vezes a semana toda pensando em milhares e milhares de coisas. Essa hora não é hora de pensar em nada, a não ser naquilo que Deus quer falar conosco. Amém ou não? Essa hora não é hora de pensar mais em nada. É hora de deixar tudo lá fora. Todas as preocupações, todas as diferenças. É hora de focarmos a nossa mente, os nossos pensamentos na presença daquele que é capaz de mudar a nossa vida. Daquele que mudou a nossa vida. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida. Ele continua nos mudando. Continua nos mudando, porque Ele começou a obra. Ele vai aperfeiçoar a obra. Então todo dia é dia de mudança. Deus continua nos forjando, nos moldando. Forjando nosso caráter. Forjando a nossa mente, nossos pensamentos. Nosso modo de pensar, nosso modo de agir precisa ser totalmente formado e forjado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cada dia, quando nós damos lugar à presença dEle, quando nós damos lugar à Sua palavra, Ele vem e Ele começa a moldar a nossa vida. Quantos querem ser moldados? Quantos querem continuar a ser moldados pelo Espírito Santo? Eis-me aqui. Mas esse moldar dói. Esse moldar dói. E tem vezes dá vontade de ficar só chorando de tanta dor. Dá vontade de só ajoelhar e chorar e berrar de tanta dor. Porque o tratamento de Deus, ele dói. O tratamento de Deus, Ele abre aquela ferida. Como um médico, você chega no médico com uma ferida, primeiro ele tem que abrir aquela ferida, limpar bem limpa, depois fechar. A minha Bíblia diz assim, que o mesmo Deus é Deus que abre ferida e que fecha a ferida. Então às vezes Ele abre algum espaço da nossa vida que não é muito agradável, que não cheira muito bem, para que possamos deixar Ele limpar essa ferida, tirar ali toda a sujeira, para derramar o remédio dEle, para que realmente aquela ferida venha cicatrizar. Aleluia. Lembro de um amigo meu, que ele feriu o calcanhar, bem aqui em cima, ó. Bem em cima, não no pé não, bem aqui em cima, bem aqui nesse tendão. Ele feriu e aquela ferida fechou sozinha. Ele não deu liga mais para aquilo.
Um dia ele estava mexendo não sei no que. Esse foi com o dedo. Subiu um negócio estranho, quando ele apertou, o dedo furou aquele lugar. Aquela ferida tinha fechado por fora, mas por dentro estava podre, ele estava comendo. Aqui a perna dele, ó. Ela curou uma curada. Por fora aparentemente estava curado, mas por dentro estava podre. E foi preciso abrir tudo aquilo ali novamente para limpar toda a podridão. E aquilo tem que cicatrizar de dentro para fora. E assim é o meu e o teu coração. O Espírito Santo, ele vai cicatrizar de dentro para fora. Porque não é superficial o que ele quer fazer na tua vida, não. Não é só uma casca que ele quer botar em você para que as outras pessoas vejam. Realmente ele quer te transformar a sua vida totalmente, por inteiro, realmente, realidade. Por isso que às vezes demora, às vezes dói muito. Porque somos forjados, somos tratados nas nossas fraquezas, somos tratados nas nossas falhas. Mas é melhor assim, porque aí vem a verdadeira cura. Vem a verdadeira cura. Eu quero ser verdadeiramente curado. Não quero viver uma vida cristã falsa, de máscara. Eu quero ser verdadeiramente curado e verdadeiramente transformado. É isso que eu quero. É isso que Deus tem para nós. É isso que a palavra nos ensina. Quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se formos contar, desde quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o que Ele tem feito, quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas maravilhas, quanta misericórdia nos alcançou de Deus mesmo sem merecer e nos livrou. Diz a palavra do Senhor que Ele nos tirou lá do pó, um lugar imundo que é o mundo, sujo, e nos colocou sobre uma rocha que é Cristo. Aleluia, aleluia. Quantos drogados viviam pelas ruas, quantos alcoólatras, quantos adúlteros, quantos mentirosos, quantos perdidos que hoje foram achados. Eu fui encontrado, eu fui achado por Cristo. Você foi achado, foi encontrado por Cristo. Aleluia, aleluia. E a palavra dele é o que nós temos de melhor. Esse pão aqui é o pão que verdadeiramente alimenta. É o pão que verdadeiramente sustenta. É o que vai te sustentar até a vinda dele, até o seu encontro com Ele. Está aqui, esse é o pão, ó. Este é o pão que você precisa comer. Esse pão que é a palavra que sai da boca de Deus. Não é o pão feito na padaria ou feito em casa, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O maná que desce dos céus. Este pão aqui, este maná, é que vai nos sustentar e nos manter de pé e curar a nossa alma, curar o nosso físico, sustentar e fortalecer o nosso espírito para nos encontrar com Jesus Cristo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Cada dia que passa, os sinais mostram que Jesus está mais perto. Essa matança de crianças, adolescentes, jovens, famílias, no mundo afora, só porque aceitam Jesus, é bíblico, é profético. Tanta tristeza, tanta dor. E vai chegar um momento que Deus vai dizer um basta. O basta de Deus vai ecoar nesses céus e Jesus virá buscar os seus. E esse grande dia será um dia de muita alegria para alguns, mas de muita tristeza para aqueles que ficarem e não forem vigilantes. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10.
Exemplos da história de Israel, todo mundo conhece aqui. A história, muitos conhecem ela toda, outros algumas partes que se identificam. Mas a história de Israel é algo, a Bíblia diz que é um exemplo para nós. Se eu fosse colocar aqui um título para essa mensagem, seria Aprenda com os erros dos outros, que é bem melhor. Aprenda com os erros dos outros, que é bem melhor do que aprender com os seus. Com os seus é dolorido. Abra os seus olhos, abra o teu entendimento e aprenda com os erros dos outros. E a palavra de Deus está aqui para nos mostrar muitos erros e acertos, para que possamos andar nesse caminho tortuoso que se chama vida cristã, cheio de armadilhas, cheio de propostas para nos distanciar de Deus, cheios de engano, cheios de falsidade. Nós precisamos aprender com a palavra, com os homens que acertaram e também com aqueles que erraram. Com aqueles que acertaram fazendo o que eles fizeram para receber os que eles receberam. E aprender com aqueles que erraram para não fazer o que eles fizeram e não receber o que eles receberam. Aprenda com os erros dos outros. Nem sempre é preciso sofrer para aprender. Nem sempre é preciso perder para aprender. Às vezes é necessário. Às vezes Deus nos leva a um deserto para que aprendamos a depender dele totalmente. Mas nem sempre é necessário. Deus nos dá a oportunidade de aprender com os erros dos outros. E a Bíblia nos diz isso. 1 Coríntios capítulo 10. O título na minha Bíblia diz Exemplos da história de Israel. Diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Essa é a história de Israel. O que acompanhavam o povo de Israel de dia naquele deserto escaldante? Uma nuvem que os protegia do calor do sol que matava e dava também a direção quando eles paravam e quando é que precisavam levantar acampamento e prosseguir. A nuvem de dia, ela era a direção de Deus sobre o povo de Israel. Era preciso obedecer e ficar atento quando a nuvem parava e quando a nuvem saía, porque eles não tinham ali no deserto nenhuma bússola, nenhum caminho preparado. Era um passo de cada vez. Ou você confiava na nuvem, ou você não confiava e morria no deserto, indo por caminhos errados. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Corinto, ele faz o povo, aquela igreja, lembrar daquela época em que os antepassados todos que saíram do Egito, todos que foram libertos pelo Senhor com braço forte, com mão forte, através de sinais, prodígios e maravilhas, todos que viram aqueles sinais e foram libertos daquela escravidão de tantos anos, todos eles tiveram a experiência de andar debaixo da mesma nuvem e tiveram a experiência de passar no meio do mar a pés enxutos. Todos eles davam glória a Deus depois dessas experiências. Todos eles ficaram encantados de ver o poder de Deus, o poder de livramento de Deus. Quanto Deus é poderoso para livrar. E realmente eles poderiam dizer ali, operando Deus, quem impedirá? Porque eles estavam vivendo aquilo e vendo a nuvem os guiando, o mar se abrindo, a rocha, diz a Bíblia que os acompanhava, a rocha que brotava água os acompanhava.
durante a caminhada. Aquela rocha que brotava água os acompanhava. Existe rocha que anda, irmão? Já viu rocha andar, rocha ter perna? Aquela rocha que brotava água acompanhava o povo. É Deus ou não? Aquela rocha representava Jesus Cristo, a fonte de águas vivas. Todo aquele povo estava maravilhado de ver o livramento de Deus. Foram tirados do Egito, a nuvem protegendo, de noite coluna de fogo que iluminava e aquecia, porque no deserto de dia é o extremo calor e à noite é o frio extremo. Então à noite a coluna de fogo que dava a direção e que aquecia e iluminava o caminho daquele povo. De longe se via aquela coluna de fogo. Tiveram sede, a rocha dava água. Tiveram fome, maná que descia dos céus. Durante uma caminhada no deserto. Mas de acordo com que os dias foram passando, de acordo que eles começaram a andar com Moisés, um dia, vai 2 dias, 3, um mês, 1 ano, 2 anos, o povo começou a esquecer de tudo que Deus estava fazendo. O povo começou a acostumar com aquela rocha que estava ali todos os dias perto dele. Já não era tão interessante assim. Eu estou bebendo todo dia dela, já me acostumei com essa água. Esse pão que vem aí, eu já estou farto deste pão. Estou cheio desse pão. Eu tenho comido esse pão há muitos anos. E o povo começou a perder o foco e a visão em Deus. E começou a murmurar e reclamar. O esquecer daquilo que Deus fez nas nossas vidas nos leva a murmurar e reclamar. E o povo começou a colocar por empecilhos diante de Moisés, diante de Josué. E diz a Bíblia que Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas dos 10 mandamentos. E o povo lá embaixo obrigou Arão a fundir um bezerro de ouro. Vamos fabricar um bezerro de ouro, vamos nos prostrar diante desse bezerro e dizer: este Deus nos tirou do Egito. Esqueceram do Deus invisível mais real. Todos aqueles que viram sinais e maravilhas, presenciaram, experimentaram do mesmo mover, nem todos chegaram na terra prometida. Foram ficando milhares e milhares pelo caminho naquela caminhada, porque se esqueceram de quem é Deus. Milhares e milhares ficaram prostrados, feridos, machucados, mortos, porque se esqueciam quem é Deus. Quando estamos fartos, temos essa facilidade de esquecer de Deus. Quando nos acostumamos com as bênçãos, o ser humano tem essa grande facilidade de esquecer quem é Deus e de onde Deus nos tirou. E às vezes é preciso voltar lá naquela vida para lembrar quem é Deus. Mas não é necessário. Às vezes é preciso, mas nem sempre é necessário. Nem sempre é necessário. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar.
Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Versículo 5. Com tudo isso, com toda essa glória, com toda essa glória, com todos esses livramentos, com todos esses sinais de que Deus estava ali, sustentando e guiando, com tudo isso, versículo 5, com tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Se você abrir lá em Números, se você abrir lá em Êxodo, começar a vir ver a história, vendo a história de Israel, você vai ver que a cada etapa muitos morriam e ficavam para trás. Simplesmente por esquecer de Deus. Simplesmente por achar que não precisamos mais de Deus e que podemos levantar um Deus para nós. Às vezes levantamos deuses para nós, às vezes ignorando isso. O apóstolo Paulo escreve dizendo: irmãos, eu não quero que vocês ignorem isso, eu não quero que vocês esqueçam disso. Durante a caminhada de vocês, vocês precisam lembrar disso todos os dias. Lembrar do que, pastor? De quem é Deus, de quem somos nós sem Ele. Que a hora que Ele quiser fechar a porta, Ele fecha. Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Que esse Deus é o mesmo que dá a vida, é o mesmo que tira a vida. Ele não precisa pedir licença para ninguém. É o Deus que abre porta e o Deus também que fecha porta. É o Deus que cura, mas também é o Deus que fere, quando é preciso salvar a alma do ferido. Este é Deus. E nós não podemos ignorar isso na nossa vida cristã. Precisamos todos os dias nos humilhar, reconhecer nossa pequenez, nossa miséria, nosso pecado, nos arrepender, dizer: Senhor, eu preciso muito do Senhor, eu preciso muito de Ti. Eu não posso dar um passo sem que o Senhor esteja comigo. Eu preciso de Ti. Mas o povo de Israel começou a esquecer. E diz a palavra de Deus que o Senhor não se agradou da maioria. Não foi minoria não, irmão. Maioria ficaram para trás. Versículo 6 diz assim: essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Exemplo. Para que não cobicemos coisas más. Irmão, tudo aquilo que é mal, abandona. Amém? Seja uma coisa, seja um objeto, seja um pensamento, seja um desejo, tudo aquilo que é mal, que cheira mal, que aparenta ser mal, abandona antes que isso te destrua. Abandone. Abandone. Está cheirando mal alguma coisa? Não está parecendo legal? Abandone antes que isso te destrua. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Já viu como um pai, né? Está avisando um filho: filho, não faz isso que você vai machucar, não faz isso, não sobe aí, não faz isso, é perigoso, não faz isso, está avisando, ó. E o filho está ali, não ouve o pai, quando vê, cai, machuca, quebra um braço. Isso é para você tomar de exemplo. Não é assim? Toma de exemplo e não desobedeça mais. Deus faz isso conosco. Às vezes nem é com a nossa vida, com a vida dos outros. Ó, toma de exemplo. Toma de exemplo o povo de Israel, para que você não tenha o mesmo futuro que eles tiveram. De nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. É triste, né, irmão? Muito triste. Essas coisas ocorreram como exemplo
para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Eles cobiçaram a idolatria, eles cobiçaram a independência. Nunca estavam satisfeitos com nada. Versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra, à idolatria. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Imoralidade, pessoas imorais, não é somente a imoralidade sexual não, mas a falta de caráter. A imoralidade nos leva à mentira. A imoralidade no caráter. Muitos que estavam ali dentro, estavam ali para inflamar o povo e tirar o povo do caminho, e jogar o povo contra Moisés e contra Deus. E só num dia morreram 23 mil. E a minha Bíblia diz que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Ele pode não abrir a terra e engolir 23 mil de uma vez, mas muitas vezes a minha vida trava. Muitas vezes meu filho sofre porque eu errei, porque eu não ouvi a voz de Deus e não corri a tempo para consertar as falhas. Então vem as consequências. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Desobedeceram, traíram, enganaram, desviaram sua atenção de Deus, esqueceram de Deus, porque eles tinham nuvem, eles tinham coluna de fogo, eles tinham pão, eles tinham água, e agora eles queriam carne. E eles falavam assim para Moisés: Moisés, nós temos nojo desse alimento. E desejavam o Egito, que simboliza o mundo. Quantas vezes nós liberamos palavras, ou da nossa boca, ou da nossa mente, contra o próprio Deus. Eles esqueceram de Deus e ficaram à beira do caminho. Versículo 10: e não se queixem, diga, não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O povo começou a se queixar demais contra o líder Moisés. E para dirigir não sei quantos mil ou milhões, ou milhão. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para quem? Para nós. Paulo estava falando isso à igreja. Olha, tudo isso que aconteceu é para que tomemos como exemplo, para que nós não venhamos a cair na mesma circunstância que o povo de Israel. Tem um momento que eu me lembro que Deus, Ele disse para Moisés: olha, Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu não aguento mais, chega, eu não vou mais adiante desse povo. Você vai descer lá, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais. Esse povo é obstinado, esse povo é de duro coração, esse povo é mau, esse povo é infiel. Então eu não vou mais, chega. Moisés pede: Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Não quero um anjo, eu quero o Senhor. Aí sim Deus ouve a oração de Moisés. Por misericórdia a Moisés, Ele resolve: então vai lá, vai que eu vou contigo. O próprio Deus ficou, vamos dizer, por aqui, ó, com o povo de Israel,
de tanta reclamação, de tanta murmuração, tantos altos e baixos, de tanta ingratidão, tanta falsidade, tanta mentira, tanta hipocrisia no meio de um povo, irmãos. O mesmo povo estava debaixo da nuvem e passaram no mar. Viram os sinais, os prodígios e as maravilhas. E não foi o bastante. Se esqueceram de Deus e ficaram à beira do caminho. Essa palavra de Deus é para mim e para quem quer pegar essa palavra. Diz, Senhor, eu não posso me distanciar de Ti nem um minuto sequer. Não permita, Deus, que as bênçãos, não permita, meu Pai, que a vida financeira, não permita, meu Deus, que o conforto, que a bonança me faça esquecer de quem o Senhor é e de quem eu sou sem o Senhor. Não me faças, não me deixes esquecer de Ti. E o Senhor manda uma palavra para o povo, em um determinado tempo: olha, quando vocês entrarem na terra que eu estou prometendo a vocês, não se esqueçam de mim. Viu? Não se esqueça de quem os tirou do Egito, de anos de escravidão e sofrimento. Quando vocês entrarem lá, quando vocês conquistarem, não se esqueçam de mim. Mas Deus sabia que o povo ia entrar e ia esquecer de Deus. Um povo obstinado, um povo insatisfeito. Feche seus olhos. Essa palavra falou muito comigo. Se você está dizendo, essa palavra não é para mim, amém, irmão, é para mim. Devemos lembrar todos os dias de quem é Deus e de quem somos nós sem Deus. Às vezes a glória dos momentos e o calor do poder que é colocado às vezes nas nossas mãos, esquecemos de quem somos sem Ele. Nós não somos nada. Não somos nada. Nós não somos coisa alguma sem Deus. Possamos aprender com os erros dos outros. Não só esses erros do povo de Israel, não. Mas também estar atento ao nosso redor. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Muitos estão ficando pelo caminho, porque esquecem que não são nada sem Deus. E tentam andar sem Deus. Tentam caminhar sem Deus. Tentam ir sem Deus. Não somos nada. Ninguém sem o Senhor. Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou da terra da escravidão. Foi Ele quem te libertou dos vícios. Foi Ele que te tirou de uma vida de miséria e abriu porta para você. Foi Ele. Por que esquecer dele agora? Por que ignorar a sua grandeza? Por que achar que somos maiores, melhores? Se que sem Deus nós não somos nada. Eu sou totalmente dependente de Deus. Eu sou totalmente dependente de Deus. Não permita que momentos te distancie da casa de Deus
de buscar a Deus. Não permita que nada ocupe o lugar que pertence a Deus na sua vida. Não permita isso. A Bíblia nos diz que tudo o que aconteceu é para servir de exemplo a nós. Pegue como exemplo. Quando você notar que você está distante, que você está ficando longe, que já não existe mais aquele desejo, sabe, de encontrar Deus, de sentir o Espírito Santo, sabe, de buscar a Deus como igreja, quando não tem aquele desejo mais e as desculpas são maiores que a força de vontade de frequentar um culto, de dobrar o joelho, fazer uma oração, é porque algo está errado, é porque as coisas estão tomando o lugar de Deus na sua vida. E Deus nos alerta uma vez, duas vezes, três vezes, não sei quantas vezes. Ele nos alerta a aprender com os erros dos outros. Volte. E se nós não voltamos, Ele nos faz voltar aonde nós estávamos, para começar a buscar de novo. Porque melhor é a nossa salvação para Deus do que o nosso bem-estar nessa terra. Ele se importa mais com sua salvação e com sua eternidade. As outras coisas serão acrescentadas. Deus é primeiro lugar. Deus é único. Deus é sempre Deus. E nós não somos nada sem Ele. Essa palavra venha a ser gravada aos nossos corações. E que essa palavra, irmão, venha servir de um alerta mesmo para mim e para você que está aqui essa noite. E que por um instante, por um momento achou que poderia viver sem Deus. Por um momento deu um deslize e se distanciou do Senhor e já não busca mais o Senhor como você buscava, já não dá valor mais à obra de Deus como você dava. Então aqui vem um alerta de Deus para nós, para mim e para você. Volta, toma de exemplo. Se arrepende e volta correndo, para que a obra de Deus seja aperfeiçoada na sua vida e para que você prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Quantos receberam a palavra essa noite? Quantos entenderam a palavra? Quantos receberam no seu coração essa palavra? Quantos não vão esquecer dessa palavra? Eu saio daqui essa noite renovado por essa palavra. O meu foco, a minha visão ajustada em Cristo Jesus. Porque as coisas tendem a abafar nossa visão, apagar nossa visão, ofuscar nossa visão. Mas vamos colocar nossa visão em Cristo, buscando primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça que você depende de Deus para tudo, que a tua vida está na mão de Deus, que a nossa vida está na mão de Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Aplauda o nome de Jesus, pois Ele é digno. Vamos terminar nosso culto. Creio que o Senhor falou conosco poderosamente. Meu amado, se você der lugar à palavra de Deus, ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou chegar. Dê lugar à palavra de Deus, coma a palavra de Deus, medite na palavra de Deus realmente. Amém, irmãos? Diga para esse crente perto de você, meu amado irmão, que a palavra de Deus encontre morada no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, prazerosa, Senhor, na tua presença, Senhor, onde o Senhor nos conduziu, ó Deus querido, na tua palavra. Nos leve em paz aos nossos lares. Nos dê um sábado abençoado, Senhor. A nossa ida até Juruá amanhã. Que o Senhor nos conduza, o culto ali, tudo venha a ser preparado pelo Teu Espírito Santo. Todo mal, todo contratempo, todo constrangimento contra essa inauguração seja cancelada, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, no domingo também nos abençoe na viagem até Poços de Caldas. Ó Deus, querido, para a divulgação do trabalho ali. E à noite também estaremos aqui para buscar a Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.